Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina de biossegurança, onde a gente já viu alguma coisa de deixa eu só compartilhar. Então, o que a gente tinha visto, né? A gente viu na última aula a questão da biossegurança e a lavagem das mãos, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina. Vamos entrar, então, mais aprofundar um pouquinho mais, né, sobre a biossegurança. E aí a gente vai começar a entrar um pouquinho na área da enfermagem, tá? As técnicas que eles usam e que a gente tem que estar ciente, né? E executar também, muitas vezes, né? Na questão, principalmente, da lavagem das mãos, que a gente falou bastante ontem, na última aula, aliás. E agora a gente vai dar uma passeada, né, nesse mundo da enfermagem, na questão das luvas, tá? Como calçar as luvas estéreis, né? Que a gente tem a luva aquela da caixinha, que todo mundo conhece, que a gente compra na farmácia e tudo mais, que não são estéreis, né? E a gente tem as estéreis, que são aquelas que são assépticas, né? Aliás, então foi feita uma asepsia nelas, né? E elas estão livres de qualquer micro-organismo biológico. Então, essas luvas, normalmente, a gente vai encontrar para procedimentos específicos, né? Na radiologia, onde é que a gente encontra esse tipo de luva? Quando a gente vai participar junto com o médico de alguns procedimentos bem específicos, que precisam ou que o médico faça alguma intervenção, né? Tipo um catéter, uma sonda, né? Para que possa ser realizado um exame, né? Antes do exame ser executado. Então, o que acontece? Às vezes você está, por exemplo, numa UTI, tá? Fazendo raio-x de leito. E aí, ali naquela UTI, a gente sabe que são vários leitos, né? E aí você está realizando o raio-x de um paciente. Né? E aí vem a enfermeira e diz assim para você: olha, você espera aqui um pouquinho, porque tem mais um paciente para você radiografar, porque a gente está passando a sonda e a gente vai precisar ver a posição da sonda após ser realizado o procedimento. O que você faz? Você vai ficar ali esperando e muitas vezes você vai ser solicitado, né, a auxiliar. Né? E aí você tem que ter esse conhecimento, né? Do que pode, do que não pode, tem que ter uma boa comunicação também com aquela equipe, né, da UTI, porque isso é muito importante para a realização com excelência, né, do exame em si. Então, é importante que a gente tenha noção do que é uma luva estéril e o que não é uma luva estéril, né? Então, aquela que está na caixinha, né, que está disposta, tanto no setor de radiologia, quanto em qualquer parte do hospital ou da clínica, né, na caixinha ela não é estéril. Mas agora, aquela que vem numa embalagem específica, lacradinha, aquela é estéril, né? Então, o que eles recomendam, o pessoal da enfermagem recomenda? Né? Luvas estéreis não são sugeridas. A gente vai fazer primeiro a asepsia das mãos, né? Antes de qualquer outra coisa, a gente vai lavar bem as mãos, como a gente aprendeu,
na nossa última aula, né? Bem, por que a lavagem das mãos? Porque se a luva, mesmo sendo estéril, ela rasgar, né, pelo menos a sua mão não vai contaminar aquela região que você está tocando, né? Que você está manuseando. Então, o que que eles colocam aqui? Levantamento de dados. O que é esse levantamento de dados? O que é que você está fazendo? Qual é o contexto que você está inserido? Aquilo é um UTI? Aquilo é um exame na sala que o médico está realizando e vai ser preciso a colocação da luva estéril? Qual é o contexto que você está inserido? Qual é o procedimento em si a ser realizado? Determine se o procedimento requer asepsia cirúrgica, né? Então, você vai analisar tudo isso, né, naquele contexto que você está inserido. Por exemplo, nós da radiologia, eu particularmente já trabalhei com exames de esterossalpingografia, que é aquele exame onde a mulher fica na sala de radiologia, né, numa posição de litotomia, né, que é aquela posição ginecológica, e é introduzido alguns acessórios, algumas ferramentas de enfermagem específicos, né, na paciente. E o que que acontece? Esse material todinho tem que ser estéril. Todinho, porque vai ser introduzido na paciente, né, para a realização do exame. Então, existe todo um preparo, todo um planejamento, né, para poder ser realmente efetivado aquele exame. O final do procedimento é a aquisição da imagem radiológica, que é a gente que adquire, o técnico em radiologia. Mas o que que acontece? A gente tem que ter percepção, conhecimento do que pode e o que não pode, até a gente conseguir efetivamente realizar o nosso exame radiológico. Então, aquela coisa no caso da histerossalpingografia, que é o que me veio agora na memória, né? O que que ocorre? É a sala de radiologia que a gente já trabalha, que a gente está ali inserido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? No nosso horário de trabalho. O que que tem que acontecer? Eu tenho que ter noção que eu tenho que fazer uma asepsia naquela mesa, que eu tenho que tomar mais cuidado na hora de manusear os meus equipamentos, os meus acessórios, né? Tipo, meu cassete, né? O painel de controle. Por quê? Porque às vezes eu vou ter que sair dali, da onde está o paciente, e ir para o painel de controle. Às vezes não, a todo momento. Então, no meu caso, eu fazia muito isso, né? Eu e minhas colegas, nós éramos orientadas a, antes da esterossalpingografia, existia todo um preparo da sala, antes de receber a paciente, para para que o exame tivesse mais segurança na questão da biossegurança mesmo, né? Da paciente e de nós profissionais, porque a gente tem que imaginar que ela está ali fazendo um exame, mas eu não sei, eu não tenho acesso ao histórico de patologias dessa paciente, né? Total. E outra que nem sempre o paciente vai nos relatar tudo, né? Mas, assim, o correto seria, mas não é sempre que isso ocorre. Então, o que a gente faz nesses momentos, né? Nesse tipo de procedimento? A gente vai fazer a asepsia completa do que a gente puder dentro da sala. Questão de aparelho, onde a gente pega o aparelho, né, o cassete, principalmente a mesa, né? Procurar trocar o lençol, ou proteger com papel toalha, né? Um lençol de papel que normalmente se tem nas clínicas e hospitais, né? Isso também é um cuidado. O que mais que eu vou lembrar, assim? No caso da histerossalpingografia, né?
que é um exame com um certo nível de intervenção, porque é introduzido alguns materiais dentro da paciente para a realização do exame, o que acontece? Se certificar que tudo que vai se precisar em termos de enfermagem, de acessórios, de apetrechos, de equipamentos, estejam ali disponíveis e que você consiga organizar numa disposição viável, né? Na hora de ser necessário manusear aquilo ali, né? Então, isso é muito importante. Organização, né? Ter um sistema de trabalho organizado. Então, isso é muito peculiar de cada serviço, porque às vezes você tem uma sala pequena, às vezes você tem uma sala mais ampla, então quando a sala é um pouco mais ampla e você tem tipo acessórios tipo uma mesa de inox com rodinha, muitas vezes isso não tem uma clínica particular, né? Então, que você tenha, que você crie, que você se organize, né? De uma forma que a disposição de todos os materiais que eventualmente você vai precisar, ou aqueles mais necessários, estejam ali, né? Que não precise, no meio do procedimento, você ter que sair da sala para ir em outro local, né? Da sala para pegar um outro material que já deveria estar na sala. Então, isso é importante também de se pensar. Um planejamento, né, do procedimento que vai se fazer. Tá? Isso a gente ganha tempo, ganha agilidade, né? É muito mais seguro para a gente também. Por quê? Porque você também se protege e não se contaminar com alguma coisa, seja com algum fluido, alguma secreção, ou sangue, qualquer coisa. Porque na hora da correria, se você tiver que sair dali com a luva, com a mão, com a luva suja, você vai tocar numa maçaneta da porta, da sala de exame, na outra porta que você vai entrar, vai tocar em outros equipamentos que nem fazem parte daquele contexto, né, de procedimento. Então, isso, assim, é planejamento, né? Ter isso bem claro. Então, determinar se o procedimento requer asepsia cirúrgica, se sim, o que eu preciso, né? Que esteja ali, naquele contexto, que seja asséptico, né? Que esteja realmente seguro, em termos de asepsia. Leia o conteúdo do equipamento esterilizado, pré-embalado, para determinar se há luvas esterilizadas entre os mesmos. Então, assim, existem vários equipamentos, no caso, como eu estou citando esse exemplo da esterossalpingografia, né? Tem alguns tipos de materiais que são específicos da enfermagem, tipo uma tesoura, tem vários tipos de tesoura para se manusear algodão, gaze, sonda, que o médico usa. Esses materiais são estéreis, né? Então, ler, né? Identificar, olhar e conseguir identificar o que é uma coisa e o que é outra, tá? Descubra se o paciente compreende o procedimento que vai ser colocado a ele. Então, assim, no caso, estou citando o caso da esterossalpingografia, né? Que é uma coisa bem... E ainda se faz muito, né? Em alguns locais, aqui em Fortaleza também. Então, explicar para o paciente, porque muitas vezes esses procedimentos que requerem uma asepsia mais controlada, mais eficiente, mais disciplinada, esses tipos de procedimento precisam ser bem expostos, bem explicados para a paciente, para que ela também possa cooperar com a gente, né? Para que aquele paciente se torne nosso parceiro, né? Porque se ele entender, se ele compreender, se ele souber, né, o que vai acontecer ali, qual é o passo a passo, fica mais fácil dele receber.
né? Então, se torna mais confortável para ele, porque ele sabe o que vai estar acontecendo, né? Qual é o passo a passo, né? Ele sabe que aquilo ali está dentro do contexto e se, porventura, ocorrer alguma coisa fora do que você colocou para ele num primeiro momento, que você vá sempre mantendo esse diálogo com ele. Olha, seu fulano, agora nós vamos fazer assim, assado. O senhor vai sentir mais ou menos isso, isso e isso. Isso é natural. Se o senhor sentir alguma coisa diferente disso, por favor, nos fale, né? Para trazer, para que a gente possa conseguir ganhar mais confiança também e automaticamente o paciente também se torna mais colaborativo conosco. Então, o procedimento fica muito mais viável e mais fácil de ser executado, tá? E aí, calçar as luvas estéreis. Qual é o planejamento? Explique o que está para ocorrer ao paciente, escolha um pacote de luvas esterilizadas do tamanho adequado, retire os elementos desnecessários da mesa ou da prateleira junto à cabeceira. Então, assim, nesse primeiro momento, quando você vai começar o procedimento e calçar, fazer a colocação da luva, né? É importante que você tenha bem definido o que está ali naquele contexto, né, de espaço, o que você tem de espaço, o que vai ser necessário para executar aquele procedimento, para que não venha ocorrer de você bater em alguma coisa, cair no chão, né, tá ali porque é desnecessário, ter uma boa disposição, né, de organização do material, né? E sempre aquilo que eu falei, e falando, conversando com o paciente, falando para ele o que você, qual é o passo a passo, para que ele não tome um susto, né? E não fique colaborativo, né? Que não é não é o propósito, né? Aí, calçar as luvas estéreis. Lavar bem as mãos, né? Antes de mais nada, lavar muito bem a mão, como a gente já viu na nossa aula anterior. Abra a embalagem externa das luvas sempre pelo lado de fora. Por que disso? Qual é a justificativa? Qual é o fundamento de calçar essas luvas estéreis? É atender as medidas de controle de infecções. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, né? A gente não sabe exatamente, não tem 100% de garantia de quem é aquela pessoa que a gente vai manusear naquele momento. E como vai ser um procedimento que vai requerer um certo contato com mucosa, com fluido, né, com secreção, então a gente precisa se proteger, né? Antes de proteger além de proteger o paciente, a gente também precisa se proteger, né? Então, isso é importante. Indicar a necessidade ou não de itens extras. Se você dá uma olhada ali, será que eu vou precisar de mais coisas? Se não, chama alguém. Normalmente tem alguém para auxiliar naquele momento, né? Ah, lembrei que eu vou precisar de tal e tal coisa, né? Pede para o colega ir lá pegar. Obter uma base para orientações. Então, tá sempre bem orientado, identificando tudo que você precisa. Promover a compreensão e a cooperação de quem? De todo mundo que estiver nesse contexto, né? Então, a boa comunicação, normalmente, no caso, estou citando no caso da esterossalpingografia, né? Estou dando esse exemplo. Quem faz a esterossalpingografia normalmente é o médico, né? Que faz o pinçamento lá do útero, né? Para fazer a inserção de um contraste, né? Iodado, para poder ser feita algumas imagens das trompas uterinas, né? Então, a gente adquire algumas imagens e para que isso ocorra, né? Para que a gente adquira um bom exame desse procedimento, a gente precisa inserir, o útero precisa ser pinçado, tracionado, né? Um catéter é colocado na entrada do útero, né? No colo uterino,
né? Um catéter onde o médico vai injetar uma certa quantidade de contraste iodado, né? Que vai impregnar o útero, as trompas, para que a gente possa fazer uma boa avaliação da região uterina, né? No contexto global. Então, isso vai acontecer, o médico vai fazer esse procedimento, mas você está ali. É você que vai adquirir as imagens depois da inserção desse contraste iodado, né? Na região uterina. Então, é você. Então, você precisa ter uma boa comunicação com o médico. Normalmente, sempre está junto, num procedimento desse tipo, sempre está junto uma técnica de enfermagem, né? Então, você precisa ter uma boa cooperação, um bom diálogo, né? Para que o exame corra dentro do contexto correto, né? Então, assim, que você saiba qual é o passo a passo, né? E que você tenha uma boa comunicação tanto com o médico quanto com a técnica de enfermagem e também com o paciente, né? Porque ele é o principal motivo da gente estar ali. Então, isso é muito importante, né? Uma comunicação efetiva, realmente. Garantir facilidade quando vestir e utilizar as luvas. Então, o que acontece também? Quando você vai colocar a luva, é importante que você lembre também dos tamanhos. Por quê? No caso da minha mão, né? Meu tamanho de luva é P. Se eu calçar uma luva média, vai ficar solta na minha mão. E aí eu vou perder o quê? Sensibilidade. E automaticamente manuseio limitado, né? Porque vai ter momentos que ela vai ficar solta na minha mão. Então, eu também tenho que tomar esse cuidado, procurar ter dentro do contexto de trabalho os materiais certos, os tamanhos certos. A luva, para esse tipo de procedimento, é imprescindível que ela seja no tamanho certo, né? Porque se eu colocar uma luva média, ela vai me limitar. Eu posso perder a mobilidade, né? No manuseio dos acessórios, dos aparelhos que eu vou usar no contexto do exame, certo? Assegurar um espaço de trabalho adequado e limpo, aquilo que eu falei antes. Procurar fazer a asepsia, a limpeza, né, dessa sala antes de um procedimento como esse. Nós temos dentro da sala de radiologia, onde a gente usa essas técnicas de asepsia, nós temos os exames de esterossalpingografia, nós temos os exames contrastados, as uretrocistografias, a gente tem esofagograma também, mas num contexto geral, né, a gente sempre tem que lembrar que a sala de radiologia, ela precisa de uma asepsia periódica e consecutiva, independente se vai ser trabalhado com sondas, catéteres e tudo mais. Por quê? Por exemplo, num exame de seios da face, que é uma coisa corriqueira, todo serviço de radiologia praticamente faz, né? O que acontece? O paciente não fica ali em contato direto com a sua mucosa da boca, com a mucosa do nariz, diretamente em contato com o buque mural, para ser efetuado o exame de seios da face. Aí você imagina, vem uma pessoa, faz um exame de seios da face com a boca aberta, com a mucosa da boca praticamente em contato direto ali com o buque, né? Automaticamente ela pode espirrar, ela está respirando, então está saindo gotículas, né, biológicas ali dessa pessoa.
E aí vem outra pessoa, você não fez essa asepsia do book mural. Vem outra pessoa, faz o mesmo procedimento. Vem outra, faz o mesmo procedimento. Imagina a carga de micro-organismos que tem ali naquele book mural, né? Então, assim, é responsabilidade da gente, a cada troca de paciente, fazer asepsia, tanto do book mural quanto do book mesa, né? E também dos cassetes. Por quê? Porque a gente também muitas vezes está sem luva e está manuseando ali a cabeça do paciente para colocar ele na posição correta, né? E aí a gente pega no paciente, a gente pega na gaveta do book mural, a gente pega na ampola, a gente pega no painel, muitas vezes sem luva, né? Às vezes a pessoa espirra, a pessoa tosse, né? Em cima daquela superfície que é o book mural. Então, automaticamente, a gente também está exposto, né? A esses micro-organismos, né? Que podem ser patológicos ou não, né? Mas não são micro-organismos nossos, no nosso corpo. Então, a gente também tem que aprender a tomar esse cuidado, né? Fazer asepsia entre um paciente e outro, do book mural, do book mesa, do comando, do painel de comando, né? E, normalmente, a grande maioria das clínicas tem material para isso. Tem o álcool 70 ali, tem o hipoclorito ali para ser usado. É que nós não temos essa cultura de segurança e nós temos que aprender a ter, porque isso é importante para a nossa segurança e para a segurança do paciente também, né? Então, a gente tem que começar a tomar essa consciência e ainda mais no momento que estamos vivendo, né? Momento de pandemia. Então, a gente tem que ter mais comprometimento com isso, sabe? Porque isso é importante para todo mundo, no nosso contexto de profissional, né? E principalmente porque existe um impacto nisso, né? Muitas vezes criança, por exemplo, a criança, ela chega no serviço, dentro da sala, você não tem controle da criança, né, nesse sentido. Se no adulto a gente já não tem, de uma tosse, de espirro, imagina de uma criança, né? Que às vezes chega na sala para fazer um exame de tórax porque está gripadinha, né? Porque está febril, né? Porque está com tosse. Essa criança automaticamente ela vai tossir, ela vai espirrar, né? Então, assim, a gente tem que aprender, né, a nos educar, a ter mais disciplina nesse sentido, né, da asepsia, dentro do contexto da radiologia, que é uma coisa, assim, importantíssima, importantíssima mesmo. E às vezes é meio que, como é que se fala? Meio que esquecido, né? No contexto da correria, do dia a dia, muito paciente um atrás do outro, e às vezes a gente é natural, né? É natural a gente se dispersar nesse sentido. Mas é importante que a gente venha e reforce isso constantemente, né? Que a gente entenda o quanto isso é importante, principalmente no momento que nós vivemos hoje, né? De pandemia, tá? Assegurar um espaço de trabalho adequado e limpo, né? Isso é nossa responsabilidade, porque nós somos os responsáveis pela sala de radiologia, pelos equipamentos que estão lá. Então, também é nossa responsabilidade mantê-los intactos e principalmente limpos, né? Higiene é tudo, né? Reduzir o potencial de transmissão de micro-organismos, como é que a gente faz isso? Como é que a gente reduz esse potencial de transmissão de micro-organismos? Aquilo que eu falei, entre um paciente e outro, limpa o book mural, limpa o book mesa, melhor ainda se conseguir limpar periodicamente, várias vezes durante o horário de trabalho, o console ali do aparelho, que é um local onde a gente manuseia muito, né, constantemente, né, as nossas mãos estão lá
em contato com a mesa de comando, né, com os botões. Nessa função de pandemia, agora eu vi muito nos locais por onde eu estive trabalhando, a gente pegou o hábito, é uma coisa que já deveria acontecer antes, né? Mas só nesse momento que a gente se deteve, passar papel filme na mesa de comando, né? No painel de comando. Seja ele no teclado de tomografia, de ressonância, no teclado do raio-x, né? No teclado no painel de controle do raio-x móvel. Então, fica mais fácil para a gente fazer a asepsia daquele local, porque é eletrônico, né? A gente sabe que são materiais que você não pode estar toda hora molhando, então isso se torna mais viável para a limpeza, né? E se torna mais seguro também para todo mundo, né? No contexto geral. Eu vi muito isso agora nessa época de pandemia, o pessoal se preocupando nesse contexto, né? De fazer a proteção, né, da mesa de comando, né, do painel de controle, né, dos teclados. Isso é muito bacana, né? Então, assim, tomara que isso realmente tenha uma sequência, né, a posteriori para o futuro, né? Mas que vocês já entendam, que estão começando, que estão ingressando agora, né? Que a gente tem várias formas de fazer a proteção, né, e fazer um protocolo, né, usar ferramentas para que a gente consiga implementar, né, as questões de biossegurança no nosso contexto de trabalho. Não é tão difícil assim, é só uma questão realmente de boa vontade e disciplina, tá? Oferecer acesso à embalagem interna. Aquela coisa de ter isso aí, o pessoal muito da enfermagem é que domina isso, né? Esse manuseio daqueles materiais estéreis, né? Tirar o bisturi, a tesoura, né? Aqueles materiais, né, de metal, gaze, né? Abrir as embalagens, né, externas, por meio externo, né, sem tocar na parte interna, né, eles têm esse preparo, né, muito... E isso é fácil, a gente não tem muita, como é que eu vou dizer, muito mistério. A gente vai aprendendo conforme a gente vai olhando eles também, mas a gente tem que ter essa consciência, né, que se tá bem embaladinho ali, né, e tá ali como material estéril, a gente tem que entender que o que tá lá dentro tá bem descontaminado, ele está livre de qualquer micro-organismo. Agora, eu tenho que tomar cuidado na hora que eu vou abrir. Se eu precisar abrir um daqueles materiais, eu tenho que entender que eu não posso tocar na parte interna daquela embalagem, tá bom? E a colocação das luvas estéreis, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu deixar maior para vocês poderem conseguir visualizar melhor. Aqui é passo a passo, né? Aquilo que eu estava falando, né? Tomar cuidado na hora de fazer o manuseio dessa embalagem. Porque a partir do momento que vem uma embalagem, a gente já tem que entender que aquele material é estéril. Que eu vou ter que tomar um certo cuidado na hora de fazer a abertura dessa embalagem, né? A luva principalmente, né? Porque, como eu falei, tem as luvas estéreis e tem aquelas que a gente compra na farmácia, na caixinha, que estão disponíveis na sala de radiologia, dentro da clínica, dentro do hospital, dentro do serviço que a gente está inserido. Então, o que que ocorre? Que a gente tenha esse cuidado de entender que tudo que está ali dentro, a parte interna daquela embalagem, está esterilizada, está estéril. Então, eu tenho que tomar cuidado para não contaminar tudo que tiver ali dentro. E aí, eu tenho que abrir pelas pontinhas, né? Antes de tudo, minha mão tá limpa, né? Bem lavadinha, daquele jeitinho que a gente aprendeu, né? Muito bem lavada.
Então, a gente vai abrir com cuidado pelas pontinhas, tomando todo o cuidado possível para que a gente não toque na parte interna. Pegar sempre pela pontinha, né? A luva, vocês podem ver aqui, deixa eu pegar meu mouse. Ó, sempre pela pontinha, ó, para abrir a embalagem, certo? Você vai pegar a luva, normalmente ela já vem assim, ó, dobradinha. Ela vem essa parte aqui do punho, ela vem dobradinha, exatamente para auxiliar, a luva estéreo, né? Para auxiliar na hora na colocação da mão ali dentro, para que a gente possa fazer um manuseio correto. Ó. Pode ver que aqui, ó, ele tá pegando como se ele estivesse desdobrando a luva. Ó. Ele já calçou uma e ele tá pegando bem na pontinha da outra aqui, ó. Ó. Olha aqui como é que tá, ó, dobradinha. E ele tá pegando bem aqui nessa parte interna, que vai ficar em contato com o punho, né, com a pele. E aí ele não vai tocar na parte de fora, ó. Ele vai vir, né, vai calçar ela desse jeitinho que tá aqui, ó, tá? E aí ele vai fazer o quê? Depois que ele calçou essa, depois que vai calçar essa, do mesmo jeitinho aqui, com esse manuseio, ele vai vir e vai ajeitar, ó, o punho. Aí ele vai ajeitar, porque ele já está tocando com a parte estéreo na outra parte estéreo. Então, ele vai fazer vai dar uma ajeitada na luva, né? Pode ver que fica bem colocadinha, não fica a luva sobrando, né? Tem que ficar bem justinha na mão, que é para poder ter a sensibilidade, a mobilidade, né? Para a gente não perder, né? Essa mobilidade, essa sensibilidade, que a gente sabe que com a luva a gente perde um pouquinho, né, de sensibilidade na mão, mas não é tanto assim se ela estiver bem ajustada, for no tamanho certo, ideal para cada mão, né? E aí você vai ajeitando aqui a luva do jeito que precisa, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa noção, esse conhecimento, entendeu? Porque em algum momento, a gente vai ser cobrado nesse sentido aqui. Então, tem que relembrar isso aqui, né? Saber calçar a luva. Ó. Pegar aqui, ó, pela pontinha, ela tá dobrada, ó. Ele pegou pela pontinha, olha aqui, ó. Ele pegou pela pontinha aqui da embalagem que ela foi aberta, esterilizada, que ela tá esterilizada. Ele pegou a primeira pela pontinha, aqui dobradinha, ó. Ele enfia a mão sem tocar nessa região aqui. Pode ver que tá dobradinha. Aí o que que ele faz? Ele calça uma, depois ele calça outra, e aí depois que ele calçar as duas, que ele fizer a colocação das duas luvas dobradinhas assim, uma em cada mão, ele vai ajeitar. E aí ele vai pegar por baixo, ele não vai mais tocar nessa região aqui que tá dobrada, ó. Ele vem e pega por baixo, ó, por baixo, né? E faz a colocação. Ele não toca mais nessa área externa aqui e vai ajeitando a luva com as duas mãos. Retirar todas, importante, né? Para você poder fazer a colocação das luvas, né? Retirar tudo, relógio, anel, aliança, tudo, tudo, tudo. Importante também, que as unhas estejam bem curtinhas. Abrir o pacote de luvas sem contaminação e deixá-lo sobre a superfície plana. Abrir o invólucro interno e tocar apenas a face externa. Abrir ambas as dobras. Retirar a primeira luva do pacote, pegando-a pela borda de dobra do punho, pelo que eu falei, que tá dobradinho. Toda luva estéreo, ela vem com aquela dobra, tá, do punho. Levantar, mantendo-a longe do corpo, acima da cintura, os dedos da luva para baixo, sempre para baixo, que vai ficar mais fácil, né, em função da posição ficar mais fácil. Colocar a luva na primeira mão, tocando apenas a dobra do punho da luva, aquilo que eu falei da dobrinha, né, que tem lá do punho.
Retirar a segunda luva do pacote, escorregando 3 dedos da primeira mão, agora enluvada, sob o punho da segunda luva. Levantar a luva longe do corpo, acima do nível da cintura. Colocar a segunda luva, tocando apenas o interior da luva com a segunda mão. Puxar a luva sobre o punho com a primeira mão, que está enluvada, sem tocar no segundo braço. Ajustar os dedos de ambas as luvas usando a outra mão enluvada. Se ocorrer contaminação em qualquer momento entre as etapas 1 a 7, descarte as luvas e comece tudo de novo com novas luvas. Se viu que contaminou e você está indo para um centro cirúrgico, pronto. Se você está indo para um procedimento tipo a esterossalpingografia, que você vai estar ali e vai precisar das 2 mãos estéreis, descarta aquela luva e pega outra. Sem pensar muito. A remoção, como é que a gente tira? Agarre uma das luvas nas extremidades superior pelo lado externo, na região do punho, mantendo uma barreira entre as superfícies contaminadas, porque normalmente a mão está contaminada mais aqui, né, na ponta. Então você pega aqui. Estique e puxe a extremidade superior da luva para baixo enquanto inverte durante a remoção. Isso mantém isolada da superfície suja, interferindo assim em potencial de via de saída. Insira os dedos da mão sem luva dentro da extremidade interna da luva ainda vestida, para propiciar contato direto com a superfície mais limpa da luva. Puxe a segunda luva de dentro para fora enquanto encapsula a primeira luva na palma da mão. Este procedimento limita o reservatório de micro-organismos. Coloque as luvas em um recipiente revestido que será jogado fora para confinar o reservatório de micro-organismos. Lave imediatamente as mãos após a retirada das luvas. Isso retira os micro-organismos transitórios residentes que podem ter se proliferado no ambiente escuro, quente e úmido no interior das luvas. Ó, como retirar? Tá? A gente sempre vai pegar pela pontinha aqui, ó. E vai fazer isso aqui. Normalmente a gente vai pegar pela ponta, vai puxar, né, a luva, encapsula nessa mão aqui e vem com essa que já tá livre por baixo, pegando ela aqui e fazendo uma bolinha, né? Para diminuir o máximo que a gente conseguir de contato. E sempre aqui, ó, longe do nosso rosto, né? Das nossas mucosas, de narina, de olho, de boca. O mais longe que a gente puder, né? Mantendo esticado e fazendo isso, né? Para que a gente tenha uma margem de segurança maior para a gente, tá? Deixa eu ver aqui. Então, é isso. Vou encerrar aqui para a gente continuar fazendo nosso vídeo. Por enquanto, nesse momento, nessa segunda aula, realmente é isso mesmo. Eu sugiro que vocês, quem tem em casa, quem não tiver, procure adquirir, né? É baratinho, para vocês darem uma treinada, tá? Nessa colocação, né, de luva e retirada de luva. É importante, né? Dependendo do contexto que você for inserido futuramente, né? Você possa precisar. E provavelmente vai precisar, né? Não vou dizer que rotineiramente, corriqueiramente, mas um momento ou outro vai precisar dentro da radiologia. Isso é fato concreto e absoluto, tá? E isso faz muita diferença. Por quê? Porque é uma questão de segurança para a gente, para nós, profissionais, né? Sem falar no quesito de contaminação, né? Então, é isso, tá? Aí a gente continua na nossa próxima aula, tá bom? Eu digo assim, deem uma treinada nessa colocada e retirada de luva, tá bom? Qualquer coisa aí a gente tira as dúvidas em sala, tá bom? Deixa eu terminar aqui. Interromper para a gente depois ir para a próxima aula.